paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, os que estão aqui, também aqueles que não puderam estar, que nesse momento nos acompanham pela internet. Deus abençoe também a vida de você, a sua família. Antes de nós estarmos lendo o texto sagrado em cima do qual vamos estar ministrando a palavra, eu tenho 2 avisos para estar trazendo à igreja, na realidade 3, né? Só lembrar os irmãos, aqueles talvez não ouviram, eu falei isso acho que na semana retrasada, nós temos um estacionamento aqui na frente, do outro lado da rua, né? Às vezes aqui na rua fica difícil, e pela quantidade de carros, né? E então nós temos do outro lado da rua, nós temos ali o colégio, o grupo escolar, tem um portão aberto ali tem bastante vaga, dá para você botar ali bem na frente aqui da igreja, tá? Em segundo lugar, gostaria de lembrar que no domingo que vem nós vamos ter culto de ceia, no próximo domingo. Nesse culto de ceia, nós vamos estar dando um tempinho para a apresentação do nosso relatório financeiro. Nós fazíamos anteriormente, todos os cultos de ceia nós fazíamos, a apresentação de relatórios mensais, né? Então, alguém acha que é talvez uma coisa desnecessária fazer, então eu decidi fazermos anualmente, né, no início do ano subsequente, apresentar o relatório com todas as entradas e todas as saídas especificadas da igreja, tá? Para que os dizimistas, aqueles que são dizimistas, possam entender aonde é investido, né, os teus dízimos e as tuas ofertas. E para aqueles que ainda não são dizimistas, né, e ainda não sentiram no coração, para você perceber como uma igreja como esta tem despesas, né? E coisas que às vezes que a gente não se lembra, mas são detalhes, né? Às vezes detalhes pequenos, outros detalhes maiores, que vão somando, né? Então, graças aos dizimistas, hoje nós podemos estar com essas portas abertas, né? Esse imóvel não é nosso, né? A gente paga um aluguel, e um aluguel que não é barato, né? E outras despesas que nós também temos. Então, nesse relatório você vai poder... alguém acha que não é espiritual falar sobre finanças num culto, né? Mas desde que nós iniciamos esse trabalho há muitos anos atrás, sempre foi o nosso propósito fazer uma prestação de contas, né? Fazíamos, como disse anteriormente, fazíamos sempre mensalmente em cada culto de ceia. Então agora a gente está fazendo então uma prestação de conta anual, onde as mesmas contas que nós apresentamos num relatório mensal, nós vamos apresentar no anual, só que com o somatório de todos os meses, né? De janeiro a dezembro, no caso de 2022. Um último recado que eu quero dar para a igreja é que, como eu inicio amanhã o meu segundo tratamento de quimioterapia, e eu tenho, essa semana até quarta-feira, uma agenda super carregada por conta até disso, além dos meus afazeres, mas eu tenho consultas em Florianópolis, eu tenho consulta em Balneário, eu tenho a fisioterapia, eu tenho a quimioterapia que eu vou fazer amanhã. Então, o estudo de quarta-feira sempre me toma muito tempo para o preparo, né? Para fazer as pesquisas, para preparar todo o estudo, né? E, muito embora a gente apresente em 50 minutos, mas esses 50 minutos me custam algumas horas para poder preparar. E eu temo que eu não vá conseguir, né? Então, é possível que, excepcionalmente, nessa quarta-feira, nós não tenhamos o culto. Mas eu vou poder afirmar mais assertivamente na terça-feira. E na terça-feira eu entro em contato com a irmã Thay, e ela, que é responsável pelos recados, vai estar colocando no grupo da igreja
se nós teremos ou não o culto de quarta-feira, né? Amém, amados? Seriam esses três recados. Vamos agora abrir a palavra de Deus. Atos capítulo 16. Atos 16, versículo 6. Texto da palavra de Deus diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. E à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual, quer dizer, nessa visão, um varão, um homem macedônio, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia, quer dizer, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Esta visão que o apóstolo Paulo tem se dá praticamente no início da sua segunda viagem missionária. Paulo, em Atos dos Apóstolos, a Bíblia nos apresenta 3 viagens missionárias. Praticamente no início da segunda viagem missionária, quando o apóstolo Paulo tinha por propósito e objetivo o fortalecimento das igrejas que ele havia implantado na primeira viagem, e, claro, com esse intuito, com esse propósito, também lhe veio ao coração ir para outros lugares, para levar o Evangelho, como a Ásia. Mas a Bíblia diz que por 2 vezes o Espírito Santo impediu. A Bíblia não afirma como, o que aconteceu, para que Paulo e os seus auxiliares pudessem ir na direção desses lugares para pregar o Evangelho. E ele, por conta disso, vai parar numa cidade chamada Troade. E ali nessa cidade, Paulo, ele tem uma visão. E nessa visão ele enxerga um homem que ele não conhece, e esse homem olha para ele e diz: vem para a Macedônia e nos ajuda. Olhe que, pela visão que Paulo tem, realmente deveria ser uma grande necessidade. E Paulo entende que a necessidade daqueles homens, daquele povo, daquelas pessoas, era a de ouvir o Evangelho de Jesus, que eu particularmente reconheço como sendo a maior de todas as necessidades do ser humano, de ouvir o Evangelho. O Evangelho é a porta que se abre a todo aquele que crê para uma outra dimensão, para a vida eterna, para a salvação. E muitas vezes a própria igreja, ela não se dá conta ou não se lembra que esta é a grande necessidade do ser humano. Muito se fala que o ser humano ele tem sede
de poder, ele tem sede de dinheiro e ele tem sede de prazer, apresentando esses três elementos como sendo necessidades. Mas muito certamente, muito acima disto, a grande e real necessidade de todo ser humano é de ouvir o Evangelho. Por isso, a grande ordem e a grande missão que Deus entrega para a igreja, que Deus entrega não para o Estado, que Deus entrega não para os anjos, não para os políticos, Deus entrega para a igreja essa grande missão de falar de Jesus Cristo para todas as pessoas, porque todas as pessoas, elas têm esta grande necessidade, muito embora elas não tenham a consciência desta necessidade. Uma verdade certa, uma verdade inerrante é de que todos nós, sem exceção, apresentamos muitas necessidades nessa vida. Nós podemos ter diversos tipos de necessidade, nós podemos ter necessidade financeira e contar com a ajuda de amigo, com a ajuda de um parente, com a ajuda do pai, com a ajuda do banqueiro. Nós podemos ser ajudados, muitas vezes, numa ajuda, numa necessidade financeira. Às vezes nós não estamos bem emocionalmente, psicologicamente. Então, hoje existem profissionais, homens, mulheres, talhados para isso, para aconselhamento, né? Para poder proporcionar, através do seu trabalho, à pessoa um bem-estar emocional, psicológico, né? E eu não descarto jamais, né, a alternativa de que o homem encontre esse sossego na alma também através de conselho, né, de pessoas. A necessidade física, muitas vezes nós temos uma necessidade física, nós temos uma deficiência física, e também estão aí as pessoas para cuidarem, para suprir essa necessidade, né? Estão os cuidadores, né? Hoje está muito em voga, né, a profissão do cuidador, que traz essa condição de suprir, né, de ajudar essas pessoas na sua necessidade física. Mas existem necessidades na vida do ser humano para as quais não existe solução em nada nem ninguém. Existem situações e necessidades que jamais poderão ser supridas pela ajuda de alguém, né, pelo investimento de alguém. O Salmo 121, ele retrata de alguma maneira essa circunstância momentânea em que se olha para os lados à procura de ajuda e sabe-se que não tem ajuda que possa vir de ser humano. Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. A exclamação do salmista diz que não existe socorro que venha de baixo, que venha do lado, que venha de pessoas. A sua necessidade, ela clama por um socorro, por uma ajuda que só pode vir do alto, só pode vir de Deus. E é justamente por isso que muitas vezes nos deparamos com situações e ficamos perdidos. Quem pode nos ajudar? Quem pode nos socorrer? Existem situações até irônicas na vida do ser humano,
como, por exemplo, a questão da insatisfação, constante insatisfação. Você acha que vai ser feliz, você acha que vai ser uma pessoa realizada quando você alcançar um determinado nível de poder social ou de poder aquisitivo, você alcança e você não consegue essa satisfação. Mas você pega o teu controle de televisão e você vê pessoas que têm, né, aqueles iates suntuosos, aviões a jato, pessoas que têm as suas mansões absurdas, e aí você acha que não, quem sabe o dia que eu estiver ou tiver a condição dessa pessoa, então eu vou me sentir satisfeito, né? E a insatisfação vai continuar, porque a coisa mais comum que a gente vê é o desespero, né, a angústia daqueles que alcançaram o mundo, mas perderam a sua alma. E permanece o vazio. E eu sempre digo que esse vazio, que justamente gera essa insatisfação, jamais poderá ser preenchida ou preenchido. Essa necessidade jamais será suprida por quem quer que seja ou por o que quer que seja. Não importa se é dinheiro, se é sucesso, se é fama, não interessa. A insatisfação permanece. E muitas vezes a pessoa, ele publicamente, ele manifesta, ele fala do seu contentamento, da sua felicidade, porque seria uma coisa para o mundo incompreensível como é que um camarada que tem tudo, que possui tudo, pode tudo e é uma pessoa insatisfeita. E muitas vezes não se sabe que o que está fazendo e promovendo essa insatisfação é o espaço reservado para Jesus Cristo ocupar em nossa vida. E Jesus Cristo, ele só pode ocupar a nossa vida, via de regra, através da exposição do Evangelho. Por isso é necessário que o Evangelho seja pregado, porque através do Evangelho nós oferecemos, nós falamos do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar, para nos redimir, para o perdão de todos os nossos pecados. E a partir desse momento, então, ele passa a habitar em nossa vida. E aí o contrário pode ser também real. Se por um lado é incompreensível alguém ter tudo e ser insatisfeito, por outro lado é possível alguém ter muito pouco, mas que tem Jesus e ser satisfeito. Em Jesus Cristo nós temos a plenitude da nossa vida, o pleno contentamento. Existem palavras na palavra de Deus que são, a meu modo de ver, impróprias para o evangelho que se vive nesse tempo. Existem afirmativas ou afirmações na palavra de Deus que não são condizentes com o evangelho que hoje se prega. Quando, por exemplo, Paulo diz que nós devemos nos contentar se nós tivermos o que vestir e nós tivermos o que comer, alguém pode dizer, isso é falta de fé. Como é que alguém vai se contentar com tão pouco? É porque certamente o coração de quem pensa assim ainda está vazio e ainda imagina que um dia se contentará com coisas perecíveis, com coisas deste mundo. Só Jesus Cristo pode acabar com essa insatisfação e trazer contentamento à alma. E você vai estar contente, você vai estar satisfeito. Mesmo que você tenha pouco, você tenha muito. Na verdade, todas as coisas que nós temos, que possuímos, elas só adquirem algum sentido se nós tivermos Cristo em nossa vida. Se não for assim, essas coisas todas serão só peso,
serão só preocupação, dor de cabeça. Mas quando temos Deus e vemos essas coisas como bênção de Deus, então é diferente. Quem é que pode libertar o homem do medo da morte? Quem pode? Assim como é impossível libertar o homem do descontentamento, só Cristo pode trazer contentamento à nossa alma, verdadeiro contentamento. Da mesma maneira, o medo da morte. Muitas pessoas dizem, eu não tenho medo da morte. Muitas pessoas falam. Mas uma coisa é você falar quando você não passa perto dela. Mas quando você vê a carranca dela bem perto, é outra história. Então aí a coisa muda. E a Bíblia diz que isso é inerente ao homem e que também Cristo isso veio resgatar, veio tirar do ser humano, que é o pavor da morte. A morte sempre ela nos soa como um fantasma, como uma coisa horrível. Né? Quando falamos em morte, o nosso coração, ele se angustia. Né? Isso é inerente ao homem natural. Todas as pessoas são assim. Não há quem tema a morte. Mas é possível não se ter medo da morte, se ser liberto dessa condição. E somente Jesus Cristo também pode nos libertar do medo da morte. Só Jesus Cristo pode nos dar a graça de enfrentarmos a proximidade da morte com leveza, com tranquilidade, com paz, com segurança. Porque nós sabemos que se nós fecharmos os olhos aqui, abriremos ali, para uma dimensão, para um tempo inigualável. O que está preparado para aqueles que amam a Deus, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, não penetrou no pensamento humano do homem, né? O que Deus tem reservado. Na verdade, acredito que o medo da morte se dá justamente porque não se sabe o que se espera do outro lado. Então as pessoas têm esse medo. E por outro lado também porque as pessoas estão muito aferradas, muito apegadas a esta vida, que é um dom. Eu não considero a vida algo ruim. A vida é algo maravilhoso que deve ser desfrutado, mas acima de tudo deve ser utilizada para a glorificação do nome de Deus. Muitas pessoas estão apegadas a esta vida. Muito. Agora, há poucos dias atrás, perdemos uma querida profissional, eu digo isso porque eu considerava assim, né, da televisão brasileira, de uma pessoa que ela tomava, parece-me, 68 comprimidos por dia para ter uma saúde, e ela mesmo dizia que ela não queria morrer jamais, ela pudesse viver 200 anos. Então, e não vai aqui uma crítica, porque isso é das pessoas, né? Se apegar a essa vida, né? Procurar viver o mais tempo possível, né? E muitos certamente gostariam que a vida se prolongasse, mas nós não temos o controle, né? E quando existe a possibilidade da morte, então as pessoas muitas vezes se desesperam, né? Por pouca coisa. Mas isso é algo também que Cristo faz em nossa vida. Nós sabemos que nós estamos na mão dele. Nós sabemos que ele nos comprou para o Pai através do seu sangue. Nós sabemos que a nossa vida pertence a ele. E ele está no controle da nossa vida, muito embora nós, às vezes, possamos não entender. Mas essa leveza de alma, essa tranquilidade, né?
Eu tenho falado com alguns parentes meus, ultimamente por telefone, pessoas me telefonando, perguntando para mim. Não falo de casa, né? Falo de fora, parentes, primos, né? Pessoas ligadas à minha família, a família do meu pai, né? E muitas vezes eles se surpreendem, né, pela forma como eu converso com eles. A própria igreja muitas vezes, né, fica assim surpresa pela minha maneira de brincar, até mesmo com o problema que vivo, né? Mas esse sossego na alma, essa tranquilidade, né? E com a certeza que Deus tem o melhor para mim, sabe? Isso não me espanta, não me apavora. Isso é a graça de Deus. Eu já disse aqui na semana, acho que foi semana passada, né, que eu naturalmente sou uma pessoa ansiosa. Isso é do meu perfil. Eu sou ansioso. Acho até que sou ansioso demais. E alguém diz assim, mas puxa, vendo o pastor como tem se comportado, não é coerente o que o senhor está dizendo com o que nós temos visto, né? E eu sempre digo que eu não quero ser modelo nem referência de perseverança, de resiliência, sabe, de confiança em Deus, né? Eu particularmente, porque eu sou, ao contrário, eu sou muito ansioso e muitas vezes por poucas coisas, até por coisas pequenas eu me desequilibro. Mas acho que Deus me tem preparado para este tempo, né, e afastado da minha frente a assombração, né, da morte, né, o medo que está em todas as pessoas. Só Cristo pode nos dar. Só Cristo pode nos proporcionar isso. Mas como é que isso vai acontecer se há 30 e poucos anos atrás alguém não me tivesse falado de Jesus Cristo e alguém não tivesse anunciado para mim o Evangelho? E quando o Evangelho me foi anunciado e eu correspondi positivamente ao chamado que Deus me fez, de lá para cá eu tenho contado com a ajuda do Senhor nesses momentos em que as pessoas podem até me trazer algum conforto, mas verdadeiramente só Cristo pode me dar aquilo que preciso e que me faz ficar de pé e que me faz continuar no mesmo ritmo, né, com o mesmo pensamento, com o mesmo sorriso, do mesmo jeito, né? Quero viver, se Deus me permitir, até o último dia da minha vida fazendo tudo aquilo que gosto, né? E especialmente de estar com os irmãos, de estar na igreja, ministrar para a igreja. Mas o pior de tudo, irmãos, dessas coisas, do medo da morte, da insatisfação, mas quem é que pode libertar o homem do pecado? Quem é que pode libertar o homem do pecado que o escraviza? Se existe uma coisa que nenhum ser humano poderá fazer por você, ninguém, nem mesmo o pastor, nem o Papa, ninguém poderá fazer por você, é libertar você do Senhor que te escraviza, se é que você ainda é escravo do pecado. Eu peco, mas eu não sou escravo, alguém diz. Jesus Cristo diz em João 8,34, todo aquele que comete pecado, que comete regularmente o pecado, é escravo do pecado. Mas ele mesmo diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O apóstolo Paulo diz que isso é terrível, é uma condição do homem natural, a condição de ser servo do pecado. E sabe como é que se sabe quando se é servo do pecado? Quando a gente faz aquilo que a gente detesta e quando a gente não faz aquilo que a gente aprova. É isso que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 7. O apóstolo Paulo diz que aquilo que eu desaprovo, aquilo que eu considero como sendo
errado, isso eu faço. Mas aquilo que eu considero exaltado, aquilo que eu considero ser algo digno, aquilo que eu considero ser o correto, isso eu não faço. É uma ironia, né? Se você perguntar assim, você acha correto falar mal dos outros? Absolutamente. Nós falamos isso agora na quarta-feira, né? Sobre maledicência no estudo. Nos detivemos muito no estudo, né? A maledicência. Falar mal dos outros, fazer maus comentários, difamar alguém, né? Se você perguntar para qualquer pessoa, e você conscientemente vai dizer assim, não, isso não está certo. Nós constantemente nos apanhamos fazendo isso, né? A famosa fofoquinha, a famosa fofoca, né? E quem que não gosta de fazer uma fofoquinha? Mas se chegar para um cara, vem, cara, tu acha certo falar mal de... Não, absolutamente, isso está errado. Quem é que fala mal dos outros? Quem é que eu já vou dar aí vou dar um peteleco aí. Quem é o falador aí que está falando mal dos outros? É tu mesmo. É como o Davi, né, naquela história com Natan. Quem é o cara que fez? Foi tu que faz essa. Então, aquilo que a gente condena, a gente faz. E aquilo que a gente acha que tem que ser feito, a gente não faz, né? O que você acha? Eu poderia citar muitos casos, né? Mas o que você acha do perdão? O perdão? Poxa vida, isso aí é a coisa mais linda do mundo, cara. Perdão é a coisa mais certa que tem. Tem que se perdoar mesmo. Puxa, isso aí é maravilhoso, né? Isso é de Deus, né? Perdoar. E por que você não perdoa? Né? Dependendo do grau da ferida, da mágoa, do ressentimento, se deixa de fazer aquilo que se deveria fazer e se faz aquilo que não se deve fazer. Você acha certo o que o camarada fez com a esposa dele? Traiu? Absolutamente, isso está errado, cara, não pode. Puxa vida. Sim, mas você faz igual, você trai. Então, no fundo, o homem, ele se apanha nesse dilema e não existe quem possa ajudá-lo. Ninguém pode ajudar o homem. Então, muitas vezes, as pessoas são disciplinadas, né? Eu conversei agora, eu acho que faz uns 5 dias, eu estava fazendo o PET scan em Florianópolis, acho que um pouquinho mais, e conversei com um moço, tinha idade para ser meu filho, o cara tem 43 anos. E conversando com ele, ele é policial penal. Policial penal. E conversando com ele, falando sobre isso, meu Deus do céu, cara, tu é um herói. Eu falei para ele, tu é um herói. O cara, ele é diretor de presídio. Imagina e precisa, né? Essas posições na sociedade, tem que existir pessoas, né? E conversando com ele, as coisas, fiquei apavorado, as coisas que ele me contou, nem dá para falar aqui, né? As coisas que ele me contou que acontecem dentro de um presídio. E ele disse assim, ô Fernando, nós sabemos que aquilo lá não resolve. O cara fica lá 10 anos, lá dentro, ele volta, e volta pior. O cara entrou porque roubou um celular, porque roubou uma galinha, afanou não sei o quê. E ele sai especialista. É como aquele gadareno. Eu vejo no gadareno isso como uma expressão dessa realidade, que eles tentavam acorrentá-lo para deter ele, e ninguém conseguia deter aquele homem. Então, tentar deter o pecado é assim, é inútil. Só existe um que pode libertar o homem do pecado. Somente Jesus Cristo. Ele diz, se eu vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Ele pode. Mas como Ele vai libertar se não for anunciado?
Paulo, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Nós temos muitas necessidades. Em outras palavras, agora por minha conta, né? Nós temos necessidades, apóstolos, que ninguém pode nos suprir, ninguém pode nos ajudar, né? Vem para cá. E diz que assim que Paulo teve a visão, ele percebeu que Deus estava chamando ele para a Macedônia para anunciar o Evangelho, a ajuda do Evangelho. Porque através do Evangelho, evidentemente, Jesus Cristo é apresentado como a única solução para essas necessidades aterradoras, essas necessidades que não existe quem possa resolver, suprir, né? De todas, acima do próprio pecado, é a condenação. Porque o pecado traz condenação, né? Então, muitas pessoas que não têm a certeza da salvação, porque justamente não têm Jesus Cristo, diante da morte, têm o medo, sentem o medo. Um dos medos da morte é isso: o que me espera? E se o inferno for uma verdade? Alguém diz, e ele é uma verdade, e o próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. Então esse pavor, Jesus ele vem para suprir todas essas nossas necessidades. O pecado, ele traz condenação. Mas a Bíblia diz em Romanos, mas aquele que está em Cristo, sobre esse não pesa nenhuma condenação. Os que estão em Cristo. Porque Jesus Cristo, ele pagou o preço do nosso pecado. Jesus Cristo, ele pagou a pena que caberia a nós. Então, aquele que está em Cristo não está mais condenado. Mas quem que pode me salvar desta condenação? Eu já disse tantas vezes na igreja, somem a fortuna de todos os bilionários deste mundo. Vamos pensar, todo bilionário que tem acima de bilhão no mundo inteiro, né, daquele que tem 1 bilhão e daquele que tem 100 bilhões. Junte todas as fortunas, tudo, e diga para Deus, Deus, aqui está o dinheiro para pagar a salvação de um homem. Jesus disse, é muito pouco. Não tem como. Não existe preço que pague a salvação de um homem. Então ninguém pode. Você não pode se salvar. Você pode fazer o que você quiser. Tudo que você pensar em obra de caridade, em boas obras, nada disso pode te salvar, porque nós nascemos já condenados pelo pecado que habita em nós. Por isso Deus enviou ao mundo o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, ou seja, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. O carcereiro lá de Filipos, que é a região da Macedônia, depois você pode ler em casa, Paulo teve algumas gratas experiências e através do seu evangelho libertar uma mulher possessa, salvar a Lídia, que era uma mulher que ouviu o evangelho e creu. Mas o carcereiro também, que havia aprisionado Paulo e Silas injustamente, e muito provavelmente ouviram falar sobre a salvação. E quando Deus visita aquela prisão, na meia-noite, e as portas se abrem, as correntes dos presos se soltam, o carcereiro em desespero olha para Paulo e diz, senhores, o que eu devo fazer para que eu possa me salvar? Ou seja, quem pode me salvar? O que eu devo fazer para me salvar dessa condição? Paulo diz uma coisa só, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Jesus Cristo, ele traz para a nossa vida o suprimento de necessidades que nenhum ser humano vai poder suprir em você, seja lá o que for, seja o seu descontentamento, né? A sua inconformação, você não se conforma com quem você é, com o que você tem, você jamais, se você não tem Jesus, você será sempre assim. Por que isso? Porque o espaço está guardado para ele entrar.
Você se debate, você briga com a sua esposa, vice-versa, seus filhos se decepcionam com você. Você é um mau exemplo porque você é escravo de algo que ninguém pode te livrar, somente Jesus Cristo. Uma pergunta, entretanto, eu faço, não para você, mas uma pergunta que eu dirijo aos pastores, aos pregadores do Evangelho. Quando se prega o Evangelho, o que se oferece às pessoas? Se oferece liberdade do pecado, perdão dos pecados, salvação, vida eterna. O que temos oferecido às pessoas? Temos oferecido fama, riqueza, prosperidade. É isso que temos oferecido. Isso não é nada comparado com aquilo que Cristo pode nos dar. Você acha que talvez não tenha nenhuma necessidade, mas um dia você vai se deparar com alguma dessas necessidades. Em algum momento você vai olhar para a sua vida e você vai dizer, eu não aguento mais. Eu preciso de alguma coisa. Por isso que o homem ele se debate tanto, ele muda tanto de circunstâncias para tentar permanecer numa falsa situação de contentamento. Então ele muda constantemente de lugar, de casa, de carro, de esposa, de cidade, de profissão. Existe um constante, uma constante insatisfação com o seu estado quo, com a sua condição. Mas quando nós temos Jesus no coração, parece que tudo está no seu devido lugar. Tudo está certo. Se Deus nos der mais, amém. Se Deus tirar um pouquinho, não tem problema. Porque nós temos Ele, que é a nossa grande riqueza. É difícil falar e fazer com que isso entre na cabeça das pessoas. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Quando eu dava meus primeiros testemunhos depois de convertido, e eu descobri Jesus, eu não tenho ninguém na minha família. Ninguém. Meus pais, meus tios, meus primos, fomos criados na religião tradicional dos meus pais. E quando eu tive o grande privilégio de descobrir Jesus Cristo, então tudo mudou na minha vida. Hoje eu me sinto pleno, eu me sinto satisfeito, eu me sinto completo, mesmo porque Deus me deu uma família maravilhosa, Deus me permitiu fazer muitas coisas, mas não por isso, mas porque Ele é o meu contentamento. E quando eu falava isso nos meus testemunhos, que eu viajei durante muito tempo, dando meu testemunho de conversão, e as pessoas ficavam olhando, ouvindo, e eu, ao mesmo tempo, sentia uma agonia porque eu percebia nas pessoas uma sede, mas, ao mesmo tempo, parece que quase uma incredulidade de que fossem verdadeiras as minhas palavras. E eu dizia assim, eu gostaria de ter um machado, figuradamente, e poder abrir a cabeça das pessoas ou o coração das pessoas e poder fazer as pessoas entenderem aquilo que eu falo. Evidentemente que aquele que tem Cristo, aquele que experimenta o seu poder, a sua presença, sabe do que eu estou falando. A ajuda do Evangelho. Jesus Cristo é o que mais as pessoas precisam. As pessoas estão correndo atrás de fama, estão correndo atrás de sucesso, estão correndo atrás de bens, de riquezas. Esse é o corre-corre da vida das pessoas. Mas as pessoas precisam compreender que essas coisas não são as coisas mais importantes. Por isso eu digo que a maior necessidade do ser humano é a necessidade de ouvir o Evangelho. Somente através do Evangelho alguém pode aceitar a Cristo. E somente através de Cristo ele pode ter suprido todas as necessidades que nenhuma pessoa pode lhe suprir. Só Deus pode suprir. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.
Pastor, eu tenho necessidade nessa noite, pastor. Eu estou aqui, mas eu tenho necessidade. Eu quero dizer para você, você não precisa fazer isso publicamente. Isso eu acho que acontece entre você e Deus, você e Cristo. Mas se você é uma pessoa que se sente insatisfeita com tudo o que você tem, se você é uma pessoa que se sente escrava do pecado e você diz, eu preciso deixar isso, mas eu não consigo. Eu quero dizer para você que só existe uma pessoa que pode fazer isso por você. Mas o mais importante de tudo é que não sabemos o tempo de vida que temos aqui neste mundo. Como aquela repórter que eu estava falando há pouco, né? Morreu precocemente pela saúde que ela tinha, em plena saúde. Mas lhe foi acometida de um câncer no cérebro, se não me engano, e partiu. Né? Nós não sabemos. Hoje estamos aqui. Mas se partirmos daqui, qual será o nosso destino? Não existe uma via, uma terceira via, como se diz na política. No mundo espiritual só tem dois caminhos, só dois. Só existe o céu e só existe as trevas. Puxa, mas Deus, pastor, seria tão injusto assim de mandar alguém para as trevas? Alguém até que praticou o bem, que fez o bem? Não, Deus não é injusto. Deus é maravilhoso. Deus entregou o seu próprio Filho para que você não vá para esse lugar. Você precisa crer que Ele entregou Jesus Cristo por você, para que você seja salvo. E se verdadeiramente Ele entrar na sua vida, a tua alma vai descansar. A tua alma vai sossegar. E mesmo quando a tempestade vier, você se sentirá seguro. E se você acha que não tem condições de alcançar aquela posição profissional que você almeja, não tem problema, você se sentirá satisfeito por causa de Jesus Cristo. Se você era um homem que escandalizava, que entristecia os teus familiares, certamente você será um homem ou uma mulher que vai dar orgulho aos seus filhos, pela vida que você vai levar. Só Jesus pode fazer essas coisas. Mas eu tenho Jesus, pastor. Jesus já é o meu Senhor. Amém. Se Jesus já é o teu Senhor, que bom. Mas você diz, mas eu tenho necessidades que eu sei que só Ele pode me proporcionar o suprimento. Eu sinto necessidades, pastor, e eu gostaria de que o Senhor atendesse o meu clamor, a minha necessidade. Saia do teu lugar, venha à frente. Você que se sente insatisfeito, você que se sente preso ainda, só Jesus pode te salvar. E se você é essa pessoa que quer aceitar a Cristo, venha à frente também. Saia do teu lugar e venha à frente. Agora nós vamos estar orando por você em nome de Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu A Bíblia diz que uma alma vale mais do que todo o universo, do que todo mundo. Se essa palavra falou a um coração, valeu toda a noite. Valeu toda a noite. Não perca a oportunidade, jamais, de alcançar a certeza da tua salvação. Jamais perca a oportunidade de se sentir uma pessoa livre. Livre para dizer não para o pecado e dizer sim para Jesus Cristo. Essa é a oportunidade que você tem. Não é vergonha nenhuma. Sabe, irmão e irmã? Você vir à frente
e dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Eu aceito o Teu sacrifício, eu me entrego a Ti para que Tu sejas o meu Salvador. E que Tu me dê todas essas coisas que o pastor fez menção. E elas são verdades, não é conversa de pastor, irmão. Isso Jesus vai te dar, em nome de Jesus. Você ainda tem tempo de sair do seu lugar e vem à frente. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti, é impossível, nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada. Levante teus braços. Cantamos. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura, creio Aleluia. que és tudo
Você que está enfermo, coloque a mão na sua enfermidade nesse instante. Coloque. Espírito Santo de Deus, nós declaramos cura, Senhor, sobre a igreja. Nós declaramos cura, Pai. A tua cruz, a cruz do Calvário nos trouxe vida. A cruz do Calvário nos trouxe saúde. As nossas dores foram imputadas sobre ti. O nosso pecado foi imputado sobre ti. A tua santidade veio sobre nós. A tua justiça veio sobre nós. Nós declaramos em nome de Jesus: enfermos sejam curados pelo poder que há no nome de Jesus. Sejam curados para a glória de Jesus. Sejam curados para a glória exclusiva de Jesus Cristo. Em nome do teu Filho amado, nós oramos. Em nome do teu Filho amado, nós oramos. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Irmãos, os irmãos recebem essa palavra. Amém. Quando se é pregado sobre vida eterna, às vezes as pessoas ficam um pouquinho temerosas. Irmãos, vida eterna é a melhor coisa que existe. Deus pode te fazer o homem mais famoso, mais rico, mais poderoso nessa terra, mas se você não tiver vida eterna, você é o mais infeliz de todos. E eu sempre, irmãos, penso que a vida eterna é uma comparação muito pequena, mas para mim faz muito sentido. Quando você vai fazer uma viagem de 10 dias, de 15 dias, quem é que já fez viagem nessa quantidade de dias? E é uma viagem muito maravilhosa. Você vai e conhece um lugar lindo, você vai para um lugar diferente, você vai para um lugar que você não está acostumado. A sua viagem é de 15 dias, chega no 13º dia, o que começa a bater, irmãos? É a saudade de casa, não é? Chega lá, você tem uma viagem de 20 dias, chega no 17º, você não vê a hora de voltar para casa. E quando você chega em casa, irmãos, eu não sei se é assim contigo, mas comigo é. Quando você chega na sua casa, você fala assim, mas esse é o melhor lugar do mundo. O teu quarto, a tua cama, o teu banheiro, o teu travesseiro é o melhor lugar que existe. E para um filho de Deus é assim, irmãos. Nós estamos de passagem aqui nessa terra. Só que o melhor lugar não é nessa viagem aqui, irmãos. O melhor lugar é na nossa casa. Nós vamos voltar, sabe por que nós vamos voltar, Tito? Porque o Espírito que habita dentro de nós é eterno. Ele saiu do Pai e vai voltar para o Pai. Ele está aqui enquanto a igreja permanece nessa terra. Sabe esse desejo que você tem às vezes de estar com o Senhor? Esse desejo às vezes você tem, que vontade de estar na eternidade. Mas eu nunca tive lá, mas que vontade de estar lá. Sabe, esse desejo é o Espírito que habita dentro de ti. Porque ele anseia em estar com o Pai. Ele tem um desejo de voltar para casa. Aqui é muito bom, Tito, é muito bom estar com vocês aqui, mas o meu lugar não é aqui. O meu lugar é com o meu Senhor. Por isso a necessidade da pregação do Evangelho. Por isso a necessidade que os ouvidos ouçam a condição natural do homem de pecado. E que existe um que pode te salvar. Existe um pastor que disse esses dias, eu estava ouvindo, que as pessoas estão à deriva no mar, Jerônimo, perdidos, afundando, todos, e Deus ele lança o bote salva-vida. Se você quiser se salvar, você pula dentro do bote. Se você não quiser, você pode afundar. Mas que Deus maldoso que deixou o homem afundar no oceano, não, ele não é maldoso, ele deu o escape. Ele deu a condição de salvação. Ele mandou o bote salva-vida para que você botasse a mão e segurasse. Que você receba essa palavra que nos foi ministrada pelo nosso pastor nessa noite. Amém? Abraça o teu irmão. Amém? Glórias a Jesus. Glória a Deus. Tem gente que já está dando beijo na boca, irmãos. Eu só mandei abraçar.
calma. Irmãos, deixa para mais tarde, aleluia. Espírito Santo de Deus, que a tua graça e o teu poder nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, debaixo da tua bênção. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu querido, Deus te abençoe, uma boa semana em nome de Jesus.